ao nosso primeiro episódio do podcast Talks Yamada. Hoje, em comemoração ao Agosto Dourado, a gente vai falar sobre aleitamento materno, a importância da amamentação, os benefícios para a mãe e para o bebê neste mês tão importante. E como nossa convidada, ela que é enfermeira, especialista em aleitamento materno, da consultoria de amamentação, a gente está aqui com a profissional Sara Sumair. Sara, seja bem-vinda. Obrigada por comparecer aqui e aceitar o nosso convite para falar um pouquinho sobre esse tema. Muito obrigada, Gabi. É uma honra estar aqui com vocês. E fique à vontade de perguntar tudo o que você quiser, que eu estou aqui disponível para a gente conversar, ter um bate-papo legal e tirar todas as dúvidas aí dos telespectadores, dos seguidores do Yamada. Legal. Sara, começa contando um pouquinho como que é o seu trabalho, assim, como você ajuda essas mães, as gestantes, nesse processo de amamentação, né? Que a gente sabe que talvez a amamentação não seja tão fácil, né? A gente vê aqui no hospital pelas pacientes, na maternidade, é um processo que surgem bastante dúvidas, às vezes alguns problemas no meio do caminho, né? Então, como que funciona essa questão da consultoria, de auxiliamento? Como que você faz para conseguir ajudar essas mães? Gabi, o meu acompanhamento com as mulheres, eu já faço isso há 8 anos. E se inicia na gestação. É muito importante que a mãe que acabou de saber que vai, né, gestar, esse bebê, que ela sonhe com o enxoval, que ela sonhe com tudo que ela tem para fazer com esse bebê, com o parto, mas que ela também pense que a amamentação é algo fundamental. Então, a minha consultoria de amamentação começa na gestação. E eu sempre falo, bato na tecla das minhas redes sociais, a amamentação começa na gestação. Isso não quer dizer que ela tem que fazer algum preparo na mama, até a gente pode falar sobre isso depois, mas que ela precisa já imaginar como vai ser esse cenário. Então, o meu trabalho é treinar essas famílias desde a gestação. E eu trabalho muito com os pais também. Então, o meu trabalho não é só com a mulher. Porque às vezes a mulher tem até um pouco de conhecimento, mas se o marido, se a família não tiver conhecimento para ajudar, eles podem também desestimular essa mulher nesse momento tão delicado e importante. Então, o meu trabalho vem com esse preparo desde o pré-natal e o acompanhamento no pós-parto. Na pojadura, na descida de leite, eu atendo bastante pacientes aqui do Yamada, eu venho aqui também no pós-parto, atendo essas mulheres aqui no hospital e também em casa, quando elas recebem alta. Então, é acompanhamento da gestação ao pós-parto. Então, desde que a mulher descobre que está grávida, ela já pode começar a aprender sobre a amamentação, para quando o bebê nascer, ela já está mais preparada para lidar com isso. É isso mesmo. Eu falo que a amamentação é a chave fechadora, né? A mamãe e o bebê, eles precisam se conectar de alguma forma, né? E a gente tirar esse mito que a amamentação é algo instintivo. Por que existe uma especialista, né? Então, hoje eu sou especialista no assunto, eu tenho pós em aleitamento, eu tenho vários cursos, todo ano nós vamos em congressos para me atualizar. Então, é um assunto realmente difícil. Se fosse algo fácil, natural, instintivo, nós não teríamos tantas mulheres que não conseguem amamentar. Então, eu vejo que o sucesso da amamentação é muito maior quando essa mulher começa a buscar informação de qualidade com um especialista na gestação. Sim. E você identifica, assim, um motivo principal que causa mais dúvidas ou dor, algo que desincentive essas mulheres, não vou amamentar, ou pare, ou não consigo por esse motivo, ou varia muito? Varia muito, mas o principal motivo é falta de informação, são os mitos relacionados à amamentação. Né? Quando uma mulher deixa de amamentar, a indústria deixa de ganhar muito dinheiro, né? E deixa de vender muitos remédios, deixa de vender muitos bicos artificiais. Então, o aleitamento, ele tem que ser cada vez mais incentivado por conta dessa falta de incentivo que já tem, né? Nas farmácias, onde essa mulher vai, ela encontra uma lata de leite que ali fala que o bebê dela vai dormir a noite inteira se ela dar aquele leite para ela, né? Então, a luta das mulheres é um pouco maior, porque ela tem que entender as próprias angústias, passar por cima dos medos dela mesma, que já existe, e também lidar com o medo da família, com a ansiedade da família e com a sociedade. Então, a questão da amamentação é algo cultural, que a gente está cada vez mais trazendo isso para ela. Olha, você precisa se preparar com informação. Então, o que impede uma mulher de amamentar? O principal ponto é falta de informação. Ela não entender a fisiologia do corpo dela, ela não entender quando o leite dela vai descer, quando vai ter o colostro,
como que é a pega, né? E outro fator é a dor. A mulher que não tem informação, provavelmente ela vai sentir dor, porque ela não vai saber adequar o bebê, fazer uma boa pega, ela vai ter ansiedade, porque ela não entende quando que o leite dela vai descer. E tudo isso, uma mulher que está no pós-parto totalmente fragilizada, acaba sendo um montante de informações para ela naquele momento que acaba desestimulando cada vez mais. Sim. E você até citou, né, essas angústias que a gente sabe que é algo que afeta muito, principalmente nessa fase aí, né, do pós, né, logo que o bebê tá recém-nascido. As questões emocionais, elas podem interferir no processo de amamentação? Às vezes é uma causa, porque meu leite não tá descendo, ou tô sentindo mais dor, ou tenho dificuldade de amamentar. Isso influencia negativamente? Com certeza. Com certeza, o estado emocional dessa mãe influencia negativamente. Por isso que é tão importante ter uma rede de apoio que tá ali para incentivar. Hoje, por exemplo, eu fui atender uma mãe de manhã e foi lindo, assim, a mãe dela tava com ela tava com muitas dificuldades, e a mãe falando pra mim, não, filha, eu tô falando pra ela, Sara, filha, vai, tenta de novo, seu leite é o melhor alimento que tem pro seu bebê, não desiste. Então, essa mulher que tá no momento de fragilidade, que tá ansiosa, que muitas vezes está com Por que acontece? Naturalmente, tá? Independente da amamentação. A mulher tá gestante e os níveis de progesterona e estrogênio no corpo dela estão altíssimos. E aí, o neném nasce, a placenta sai. E aí começa a ser liberada a prolactina e a ocitocina. Quando isso acontece, os níveis de hormônio dela oscilam muito no corpo dela. E tem uma queda hormonal. De uma vez. De uma vez. Então, tem muito hormônio no corpo e de repente tem uma queda. Então, isso já traz um sentimento mais de fragilidade, de um pouco de uma tristezinha leve, que a gente chama de blues puerperal. E uma mulher que não está preparada para amamentar, que não entende a fisiologia do corpo dela, mais a dificuldade de amamentação, e isso causa um boom assim no corpo dela, né, na mente dela. Então, respondendo a sua pergunta, sim, o estado emocional pode afetar bastante essa mulher, principalmente se ela não tem uma família, pessoas ao redor dela, profissionais que vão auxiliá-la a passar por esse momento. E essa rede de apoio, igual você conversou, né, nos seus cursos você auxilia não só as mães, como os pais também. A importância da rede de apoio, porque a gente sabe que às vezes tem muita gente ali participando, mas muitas opiniões também, né? Diversas. Comigo foi assim, e a gente sabe que é uma coisa muito individual e particular. As experiências, elas são múltiplas e cada mãe, cada gestante vai ter uma experiência diferente, né? Às vezes, uma dificuldade que uma teve, a outra não vai ter e vice-versa. Como que essa rede de apoio, ela pode apoiar de fato, evitando, às vezes, gerar até mais angústia nessa mãe, né? E, de fato, dar uma ajuda que vai auxiliar ela nesse processo. Sim, você citou algo muito importante. Cada experiência é única. Cada mãe e bebê vai ter a sua experiência. E muitas vezes a rede de apoio, até a própria mãe, a sogra, as mulheres mais próximas, querem validar o que elas viveram, né? Então, assim, olha, na minha época foi assim, comigo foi assim, comigo foi assado. Claro, a gente tem que ouvir essas experiências. Se elas forem positivas, vai ajudar muito, entende, Gabi? Agora, se for uma opinião, uma experiência não tão positiva, isso vai desestimular ainda mais essa mulher. Então, eu gosto muito de trabalhar com a família. Eu acredito que para amamentar, a mãe precisa de uma aldeia do lado dela. Porque a amamentação, ela necessita de muito tempo, desgaste, privação de sono. Então, essa mulher precisa estar muito bem amparada. Então, no curso que eu faço na gestação, eu chamo meu curso de casal grávido, né? E aí, Gabi, quando eu chego para dar o curso, o pai, né, tá achando que eu vou fazer tudo com a mulher. Eu não faço nada com ela. É tudo o pai que faz. Então, na hora de, vamos treinar o banho. Ele olha pra mim e fala, não, mas eu nunca segurei o bebê. Eu falei assim, não, mas aqui, vamos treinar, que aqui ainda é o boneco. Esse é o momento. Esse é o momento. Então, assim, tudo que eu vou fazer nos meus cursos, o pai faz. Aí chega na hora do módulo da amamentação. Ele fala assim, não, agora eu não vou fazer nada, né? Não tenho seio. Eu falo, não, vem aqui. Você vai aprender a massagear os seios da sua mulher na hora que acontecer a pojadura, a descida de leite. Você precisa ajudar ela nesse momento. O posicionamento dela na poltrona, na cama, você que vai direcionar, porque ela não tá se vendo sentada, então você que vai posicionar, né? E muitas vezes as vovós, eu gosto muito que as vovós participam dos cursos, porque a gente atualiza.
E aí, é engraçado que logo que eu chego, né, algumas avós fazem uma carinha feia pra mim, né? Tipo, quem é essa garota aí, né? Que vai me ensinar alguma coisa. Já criei tantos filhos, já criei 3 filhos, 4 filhos. Quem é essa enfermeira que vai me ensinar algo? Tudo. Já sei tudo, né? Mas eu começo bem devagar e tal. E aí eu vou contando as coisas, elas vão falando assim, nossa, era assim mesmo. Nossa, mudou tanto, né? Nossa, que legal. Então, aos poucos, eu vou conquistando a confiança delas, né? E no final, elas me beijam, me abraçam e falam assim, ai, que bom que você veio. A gente ia fazer bastante coisa errada. Que bom que existem estudos. Que bom que existe evidência científica. Elas me agradecem, porque eu trago para elas, assim, porque é importante que elas também se atualizem. Porque, às vezes, né, a mãe e o papai estão atualizados. Mas aí a rede de apoio, quem vai estar no dia a dia com eles, não está. Então o casal vai para um lado e aí o lado da família vai para outro. E aí com essa mãe com o emocional já abalado, já com suas dificuldades próprias, lidar com a angústia dela e com a angústia e a ansiedade da outra pessoa, torna esse processo um pouco mais difícil. Sim. E inclusive às vezes de uma gestação para outra, né? Eu noto aqui no hospital, às vezes a gente vê, eu já tive um filho, mas vocês estão me passando algumas orientações agora. Nossa, mudou, né? Diferente, eu não sabia disso. Então, como é importante até para a atualização delas, né? Coisas que podem ajudar de um filho para o outro, de uma gestação para outra. Uma gestação para outra muda tudo, Gabi. Então, todo ano eu tô num congresso novo, porque sempre tem alguma coisa que muda, sabe? E as demandas, minhas demandas maior, sempre é de mãe de primeira viagem. Mas, por surpresa, como a gente está levando informação, batendo na tecla que a amamentação tem que ser treinada, tem que ser apoiada, tem que buscar informação, tem despertado as mães de segunda viagem. Elas me procuram assim, Sara, não amamentei meu primeiro filho. Essa é a minha segunda oportunidade, eu quero amamentar. Então, elas vão me contam o que elas fizeram na primeira, a gente vai criar uma nova rota para modificar isso, para ela escrever uma nova história. Né? Então, eu acho muito legal isso também, das famílias que me buscam no segundo, até terceiro filho. Olha, a gente não deu certo no primeiro e no segundo, ou tivemos ajuda e nós queremos ajuda de novo, porque a gente sabe o quanto isso é importante. Existe sempre atualizações relacionadas à amamentação e esse mundo, que é sempre necessário a gente passar para essas famílias. Sim. E quanto aos benefícios? O que você acha, assim, que a gente sabe que tem benefícios tanto para a mãe, né, quanto para o bebê? Fala um pouquinho sobre esses benefícios para os dois lados. Tá. Bom, os benefícios são inúmeros, né? A gente poderia gravar um podcast só para falar sobre isso. Mas eu vou falar alguns aqui. Então, o bebê, a criança que tá exclusivo de leite materno, ele tem menos probabilidade de doenças respiratórias, doenças intestinais. É uma criança que já recebe imunidade, é a primeira vacina. Eu falo muito para as famílias assim, aquele primeiro leite, o colostro, lá no hospital ainda, que às vezes ela olha para aquele leitinho e fala assim, nossa, Sara, mas é tão ralinho, é só 2 gotinhas. Eu falo, imagina que isso é uma porção mágica. Essa é a primeira vacina que o seu bebê vai receber. Né? Então, você quer trazer saúde para o seu bebê? Incentive e dê bastante colostro para esse bebê, mesmo que seja pouquinho, porque o seu bebê está já recebendo uma imunidade que o seu corpo está produzindo para ele. Tá? Então, tem estudos, Gabi, que mostram que as crianças que são aleitadas próximo a 2 anos ou mais têm até o QI mais elevado. Olha que legal. Olha só, então assim, o leite materno, às vezes a gente pensa só no bebezinho, né? Sim. É importante, é saúde, é menos risco de morte, menos mortalidade, a criança fica, né, probabilidade de ter doenças graves ou ter pioras no processo de qualquer doença, probabilidade menor de ser internado e tudo mais. Mas o leite materno, ele tem uma bagagem para todo o resto da vida do ser humano. Então, já tem estudos que demonstram maior QI, maior conexão entre mãe, entre a família. Então, porque essa criança que recebeu o leite materno por mais tempo na infância, ela se torna um adulto até mais seguro. Porque naquele momento que ela precisava desse aconchego, desse acolhimento, porque o ato de amamentar não é só nutrir, né? Não é só matar a fome. Tem um vínculo, né, com a mãe. É um vínculo muito forte, é um vínculo muito estabelecido entre essa dupla. Então, isso traz para toda a vida adulta um adulto mais seguro, menos probabilidade de doenças psiquiátricas. Tá? Então, tem várias relações. Em relação aos benefícios para a mãe, menor risco de doenças do ovário, do sistema ginecológico, menor risco de câncer de mama, tem uma redução de peso muito maior, né, no pós-parto,
tem um retorno uterino também muito maior. Então, quando essa mulher começa a amamentar no pós-parto, ela começa, ai, tô com cólica, né? Fica até preocupada, né? Vou falar com o meu obstetra, com o meu ginecologista. E aí eu falo pra ela, isso é bom. Enquanto você amamenta, o seu útero tá contraindo, você tá liberando ocitocina, o seu útero tá contraindo, o seu útero tá voltando pro lugar, né? Então, são muitos benefícios, assim. Até pra depressão pós-parto, sabia? Antes, quando a mulher tinha depressão pós-parto, era indicado ela parar de amamentar. Hoje já mostra que a mulher que tá com depressão pós-parto, o ato de amamentar, por ela liberar a ocitocina, para ela ter um momento de relaxamento, ajuda ela a se restabelecer mais rápido. São muitos benefícios. Muitos, E você citou também da questão da idade, né? Existe uma regra, assim, você tem que amamentar até ou não, você pode amamentar, porque a gente vê, né, muitos casos de mães que amamentam os bebês até uma idade elevada até, né? E outras que, assim que já inicia ali a introdução alimentar, aos poucos já vai deixando a amamentação de lado. Olha, o que é preconizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria e pela Organização Mundial da Saúde é que esse aleitamento materno seja exclusivo até o 6º mês. Sem água, sem chá, sem suquinho, sem papinho. Então, é exclusivo. Quando o bebê começa a iniciar a introdução alimentar, o nome mesmo diz, é introdução alimentar. Então, o bebê vai comendo aos poucos. E até o 1º ano, até 1 aninho de vida, o principal alimento para o bebê ainda é o leite materno, não é a comida, tá? Então, é importante a gente focar nisso. E qual que é a recomendação? O que seria esse mundo perfeito para que nossas crianças tivessem muita saúde? É que as mães conseguissem amamentar pelo menos até 2 anos, ou mais, se for o desejo dela, tá? Então, essas são recomendações de órgãos competentes que sabem da importância do leite para essa criança. Então, quanto mais essa mãe amamentar, estimular a amamentação para o bebê, mais ela vai colher em saúde para essa criança. E até quando, Sara? Tem uma data limite? Eu costumo dizer que não, isso aí é uma coisa muito da mãe e do bebê. Vai bem até quando a mamãe quiser, tá? Então, eu tenho vários casos de pacientes que fazem amamentação em lactogestação. A lactogestação é quando a mãe está grávida do 2º filho e continua aumentando o primeiro. Se ela não tem risco de aborto, ela pode manter essa lactogestação, tá? Depois tem a amamentação em tandem. É quando essa mãe continua aumentando o filho mais velho e o bebezinho mais novo, né? Claro que tem algumas recomendações, orientações específicas para essas duplas, né? Para essa família. E tem mães que amamentam até com 3 anos, até 4 anos. Isso é muito individual. Mas, assim, o recomendado seria que a gente amamentasse pelo menos até 2 anos. Claro, né, Gabi? A gente tem aí as nossas leis trabalhistas, até contraditório, né? O Ministério da Saúde, não, amamente até 2 anos, mas a tua licença de trabalho, né, o CLT é 4 meses, 5 meses, você tem que voltar para esse ambiente de trabalho. Então, como é que fica essa dupla mãe e bebê nesse distanciamento? Eu também presto uma consultoria de retorno ao trabalho, para ajudar essa mulher nesse processo. Então, estoque de leite, como vai ofertar, como que vai ser na ausência, tudo tem um jeito, com informação. Porque, às vezes, isso também pode ser um impedimento. Não, eu vou parar de amamentar porque eu voltei a trabalhar. Mas isso. Não, né? Tem formas que você consegue ali, né? Tirar o leite para conseguir, dentro da sua rotina, prosseguir o aleitamento e não deixar de alimentar o seu filho com seu leite, mesmo voltando na rotina de trabalho, né? É isso mesmo. O que eu encontro? Às vezes algumas mães já ansiosas, né? Na primeira semana de vida já fala assim pra mim, eu tô lá ajudando, né, orientando. Ai, Sara, quando vai ser quando eu retornar ao trabalho? Não é melhor a gente já entrar com uma mamadeira agora pra ele já acostumar? Eu falo, não, muito pelo contrário. Se a gente entrar com um bico artificial agora, com uma madeira, isso vai trazer uma confusão pro teu bebê. E aí a gente pode ocasionar um desmame precoce, né? Então, quando essa mãe vai retornar ao trabalho, a gente costuma começar um trabalho com ela com 40 dias de antecedência. 40 dias antes dela voltar ao trabalho, a gente vai fazer um planejamento de retorno ao trabalho, fazer um estoque de leite, aumentar a produção dela, a orientação de como usar a bombinha, quais vão ser os apetrechos escolhidos pela família para ofertar o leite para o bebê. Sabia que existem famílias que nunca usaram mamadeira? Tem outros recursos, né? Isso. E eu trago isso para eles. Olha, não, a mamadeira pode ser nosso último recurso. Antes disso, tem o copinho, tem a colher dosadora, tem o copo de bico rígido. Então, para cada família, a gente vai entender qual que é o contexto ali para saber como que a gente pode ofertar isso para o bebê.
Então, a minha causa, assim, o meu dia a dia de trabalho é mostrar para as famílias que sim, dá para elas amamentarem o máximo de tempo possível, focando sempre nos benefícios. Não é fácil? Não é fácil. Ah, é super tranquilo? Não é, né? É um desgaste, mas eu falo um investimento para você, para o seu bebê. É pouco tempo, você não vai amamentar a sua criança, né, o seu filho para sempre. Com 2 anos, 3 anos, já parou. Sim. É uma outra fase. Então, eu sempre vou incentivar e trazer ferramentas para essa família fazer suas próprias escolhas. E vão trazer outros benefícios, como para a saúde da criança, né? Sempre focado na saúde. Compensa, né? Às vezes a gente fala, vai dar trabalho e tal, mas às vezes quanto você não tá, né, se privando ali de, às vezes, a criança ficar doente, então vai estar fortalecendo esse sistema imunológico dela. E a respeito, você comentou da mamadeira. É indicado não utilizar a mamadeira por conta do bico? Essa questão de, pode confundir o bico e acabar atrapalhando a pega. É isso mesmo. Porque nesse momento, Gabi, o bebê nasceu, né? Ele não sabe mamar, o bebê sabe sugar, tá? Se ele soubesse mamar perfeitamente, a gente não teria fissuras nas mamas. Então, o bebê sabe sugar. Você vai ver, no ultrassom, o bebê tá sugando a mão, tá sugando o dedo, tá sugando o cordão umbilical. O bebê tá sempre sugando. Nessa fase oral dele, até 2 anos, é muito assídua, né? Então, o bebê quer ficar sugando. Então, qual foi a pergunta mesmo? Me distraí. Da mamadeira. Da mamadeira. Então, o uso da mamadeira, a gente tem que pensar que o bebê está se adaptando ao seio materno. Então, vamos simular aqui, tá? O bebê tem que vir, a mãe tem que fazer um estímulo correto, com um bom posicionamento. Nós vamos estimular com o mamilo, o bebê tem que ser estimulado para abrir a boca e pegar a mama, ok? Aqui tem todo o funcionamento de língua, extração, deglutição, respiração. A boca dele tem que se manter sempre mais abertinha para fazer uma extração e não machucar o mamilo. Quando o bebê vai para a mamadeira, o que ele recebe? Um bico grande, bem grande, que é introduzido na boca dele, ele não tem que abrir a boca, ele não tem que fazer esforço, e um fluxo muito rápido, tá? E o nosso cérebro, a gente sempre vai para o caminho mais fácil. Tá? Então, assim, eu falo para as famílias, olha, eu tenho uma trilha para a gente fazer de 5 quilômetros, essa trilha. Esse aqui é o caminho mais plano, mais tranquilo. E aqui, esse aqui tem bastante pedregulhos, tem montanha, você vai estar muito mais cansado. Qual que você vai escolher? Que é o mais rápido. O mais fácil, o mais rápido. Isso é óbvio, né, para todo mundo. Então, essa criança, ela tem o cérebro dela ainda não está pronto para fazer suas escolhas. Então, a gente entrar com bico artificial nesse momento é um grande problema. É um risco para desmame precoce. Quando eu falo desmame precoce, é esse bebê largar o peito. Quantas histórias você já ouviu, talvez, de amigas suas ou pessoas à sua volta? Meu bebê largou o peito. Gente, é difícil desmamar, viu? É super difícil depois. Eu até faço desmame, tá, Gabi? Depois de 2 anos, a mãe me procura e me ajuda a desmamar. Eu faço pra fazer um processo contrário. Processo contrário. Porque não é fácil. Então, o bebê, pra desmamar, ele provavelmente tem um bico artificial no meio disso, né? Ou uso de chupeta, muita chupeta. A chupeta também pode interferir. A chupeta também pode interferir. Porque nesse momento, os primeiros 15 dias, o bebê tá aprendendo a mamar. Ele precisa abrir bem a boca, ele precisa aprender deglutição, respiração. E aí a gente entra com o bico artificial, faz o quê? Que ele fecha a boca. Ah, não, Sara, mas eu fui dos Estados Unidos, eu comprei uma mamadeira XYK, que falaram que imita o peito. Gente, não existe mamadeira que imita o peito, tá? Isso é um jogo de marketing da indústria, né? Existem, Gabi, assim, eu trabalho isso há 9 anos, eu já vi todos os seios que você possa imaginar. Todos os tipos de mamilo, todos os tipos de seio, tamanho, nada é igual a mamadeira, não tem como, tá? Então, não caiam nessa pegadinha. Se você quer realmente amamentar, é importante que você faça suas escolhas consciente. Não, tem família, Gabi, que fala assim pra mim, não, Sara, eu vou dar mamadeira, tá tudo bem se meu bebê desmamar. Tá tudo bem. Tá consciente do risco que tá correndo. Tudo bem, entendeu? A minha função é dizer, olha, existem esse e esse risco. Aí a escolha da família, sim, né? Eu, como profissional, sempre vou fazer uma orientação. E você nota, assim, que a maioria das mulheres hoje, elas buscam por amamentar ou ainda tem alguém que, não, eu não quero, tem algum receio ou tem algum bloqueio que não quer a amamentação por algum motivo? Gabi, nós temos, as nossas mamas foram feitas para amamentar, né? Elas adornam o nosso corpo, né? Deixa a gente mais bonita, mas o seio foi feito para amamentar. A grande maioria das mulheres
tem desejo de amamentar. Uma pequena parcela, por alguma questão emocional, às vezes até um abuso que essa mulher recebeu, sabe? Às vezes um trauma, às vezes nem ela sabe. E aí, em alguns casos, sim, elas não querem amamentar, ou tá muito a questão da estética, tem uma cobrança do corpo, não quero que o meu seio caia. Mas assim, uma pequena parcela. Eu já peguei vários casos assim, onde eu tô ali só para ajudar essa mulher a passar por esse processo de apojadura, esvaziamento de mama, e ela quer já interromper. E tá tudo bem também. O corpo é dela, essa decisão é dela, né? Então a gente tem que estar preparado. Eu, como profissional, claro que eu quero que todas as mulheres amamentem, mas eu tenho que estar preparada também para essa mulher que me fala que não quer. Então eu falo, como que eu posso te ajudar? Qual que é o seu objetivo? E aí a gente ajuda ela nesse processo também. E as mudanças de um corpo para o outro, né? Que a gente sabe que podem ter tipos de seio diferentes, tipos de mamilo. Isso interfere na amamentação. Como que a mulher pode se preparar para isso? A diferença, às vezes, na pega do bebê. Sim. A gente sabe que às vezes tem alguns mitos também. Se você tiver determinado tipo de mamilo, você não vai conseguir amamentar. A gente sabe que isso é mentira, né? Não existe isso, todas conseguem, mas às vezes falta essa orientação mesmo para o tipo dela. Sim. Existem alguns tipos de mamilo, tá? O mamilo plano, mamilo invertido, semiprotuso e protuso. Alguns mamilos são mais desafiadores, sim, tá, Gabi? Porque tem uma junção. Às vezes é uma mama muito grande, uma mama muito volumosa, que tem um peso maior, com um bebê minúsculo, né? Com uma boquinha minúscula e uma mãe que não tem mamilo algum. A gente vai ter uma dificuldade, sim, de acoplagem. Né? Então, a ajuda profissional vai ajudar a trazer recursos para ela conseguir. O que não pode é eu já trazer uma sentença para essa mulher. Eu escuto muito isso. Mas um profissional que me acompanhou falou para mim que eu nunca ia conseguir amamentar. Falo, como? Você nem teve o seu bebê, você nem passou por essa experiência. Então, algumas pessoas implementam já na cabeça dessa mulher que ela não vai conseguir. E isso desce pro coração dela. E é difícil a gente... Né? Então, assim, eu já vi muitos casos de mães que já receberam essa sentença errada de que não ia conseguir amamentar, e a gente conseguiu desconstruir essa história e ela conseguiu amamentar tranquilamente. Tem, sim, mamilos muito mais desafiadores, às vezes uma anatomia do bebê, da boca do bebê também interfere, né? Então, às vezes uma dificuldade motora do bebê, a própria linguinha, né? Então, tem várias coisas que a gente tem que olhar antes de dar uma sentença para essa mulher. E também tem características de saúde. Então, assim, o que pode impedir uma mulher de ter baixa produção de leite, por exemplo? Que a gente já vai mapear isso no pré-natal. Então, não quer dizer que ela vá ter, mas é algo que eu já vou olhar com um olhar diferenciado e pensar que eu tenho que fazer um acompanhamento diferente com ela também. Então, por exemplo, hipotiroidismo, pressão alta, diabetes gestacional, cirurgia bariátrica, cirurgia na mama, cirurgia que teve uma redução das glândulas mamárias. Então, são situações que a gente vai olhar com uma certa atenção melhor e aí dar os direcionamentos já com o nascimento do bebê junto com a equipe médica para ajudar nesse processo, tá? Então, assim, as mulheres que têm alguma dessas doenças, alguma dessas intervenções na mama, a gente tem que olhar de uma forma diferente, sim, e fazer o acompanhamento para que ela consiga na amamentação. E essa questão da produção de leite, né? Porque a gente também vê que, às vezes, mas eu produzo muito leite, meu leite está sempre vazando, e outros, eu acho que o meu leite não é suficiente porque eu não tenho vazamento de leite. E, às vezes, não quer dizer nada, né? É só uma condição diferente, mas o seu leite está sendo suficiente. E também tem as fases, né? Que a gente sabe que o leite vai mudando ali, né? As características dele. Como que ela pode ficar mais calma para não ter aquelas dúvidas? Será que está sendo suficiente meu leite? Será que ele está mamando o suficiente? Será que ele, às vezes, tem umas que fica ali, será que ele está só sugando e não está conseguindo leite suficiente? Todas essas dúvidas que surgem na hora da amamentação. É engraçado, Gabi, que eu acho que 100% das mulheres têm essa dúvida, assim, será que está saindo leite? Será que eu tenho leite? Porque ela não consegue ver, né? E aí, nessa dúvida, nessa angústia da mãe, às vezes a mamadeira ganha, porque na mamadeira eu consigo ver quantos ml ele tá tomando. E no peito eu não vejo. Eu falo assim, eu costumo dizer que, pra quem acredita em Deus, amamentar é igual ter fé. Você não vê ele, mas você sabe que ele acredita, que ele tá ali, ok? Então, o leite é isso. Então, quais são as fases, né? Existem 3 fases, a lactogênese 1,
a lactogênese 2 e a lactogênese 3. A lactogênese 1 é quando a mulher engravida, lá para a 16ª semana, tem mulheres que começam a produzir colostro e elas nem sabem. Eu tô vendo uma casquinha no meu peito está ressecadinho. O que acontece? O colostro saiu um pouquinho e secou no mamilo dela, tá? Então, com o aumento da progesterona, esse corpo já começa a ativar as glândulas mamárias. E aí tem o segundo momento. Depois que o bebê nasce, a placenta sai, a progesterona cai lá embaixo, e aí é a hora da prolactina brilhar, tá? Que é o momento que vai ter a descida do colostro, que é o leite em pequena quantidade. Isso eu acho fundamental a gente falar, porque às vezes a mulher tem uma falsa impressão de que o bebê vai nascer e o peitão vai jorrar leite. E não é assim, ok? Então, esse bebezinho nasceu, as primeiras 24 horas, o bebê tem uma reserva. Ele já veio alimentado da barriga, ele já fez uma refeição lá. Então, as primeiras 24 horas, aquele bebê sonolento, que quase não quer pegar, resmunga, tal, não quer muito papo com você, tá? Há algumas exceções, que já nasce um bebê mamão, que já quer mamar, mas assim, geralmente, esse bebê nas primeiras 24 horas, ele é bem mais sonolentinho. E esse colostro, a mulher pode fazer a expressão da mama, às vezes nem vê. Nossa, eu não tô vendo, isso causa uma angústia. Não tô tendo leite. Não tô tendo leite. Calma, porque assim, não tem como você não ter colostro, porque a tua placenta saiu. Então, os hormônios já mudaram. Então, vai acontecer. Então, é um momento que a gente tem que trabalhar muito a confiança dessa mulher. O que eu tenho que fazer, Sara? Colocar o bebê pra mamar. Colocar o bebê pra sugar, mas eu não tô vendo. Não é pra ver. Deixa o bebê fazer o trabalho dele. Tá? Por quê, Sara? O estômago do bebê, no primeiro dia, nas primeiras 24 horas, é o tamanho dessa unha aqui. É minúsculo. Cabe 3 ml, 5 ml. Por que eu vou ter uma abundância, sendo que eu tenho um estômago pequeno? Então, com o passar dos dias, esse estômago desse bebê vai aumentando. E lá pelo 3º, 4º, 5º dia, acontece o quê? A pojadura, tá? A pojadura é descida de leite. E aí, sim, esse leite vai vir com abundância. E depois que passa esse processo inflamatório, é muito importante que essa mulher faça livre demanda. Quanto mais ela amamentar, quanto mais houver extração de leite do corpo, mais o seu cérebro, o teu corpo entende que precisa produzir leite. Então, quanto mais o bebê mamar, mais leite irá produzir. E às vezes as pessoas acham que é o contrário, né? Nossa, eu não vou fazer nenhuma massagem, não posso perder nenhuma gota, porque na hora que o bebê for vir mamar, não vou ter leite. Na verdade, não. Quanto mais... Vai estimular. Quanto mais sair, mais produz. Mais estimula, mais produz. Por isso que eu acho que a chupeta, nesse momento, é um vilão. Porque o bebê fica ali com a chupeta. E ele não tá exercendo livre demanda. O bebê que usa chupeta o tempo todo, ele não faz livre demanda. Porque ele só vai mamar, pedir pra mamar, quando ele tá com muita fome. Mas aquela fome assim, sabe? Então, a chupeta nesse momento atrapalha essa questão de produção de leite da mãe. Ah, Sara, então é normal que o bebê mame a cada 1 hora? É normal. Ah, o bebê não sai do peito? É normal. Não, o bebê tem que mamar. O que é um sinal de atenção, tá? Que eu passo para minhas famílias? Fraldas de xixi e cocô. Como que eu sei? Não, Sara, eu quero saber quanto meu bebê tá mamando. Ok, nós vamos fazer uma agenda do xixi e cocô. Eu falo pro pai, olha, cadê a agenda do xixi e cocô, papai? Eu acho que não tem assunto mais falado no pós-parto entre as famílias do que se não saber se o bebê fez xixi ou cocô, né? Então, o que é importante? O bebê, de um dia, ele tem que ter ou xixi e o cocô. Com o passar dos dias, esse xixi vai aumentando e tem que manter pelo menos um cocô. Então, vamos imaginar, no 4º dia, em 24 horas, tem que ter 4 xixis e pelo menos um cocô. O bebê com 6 dias, em 24 horas, tem que ter 6 xixis e pelo menos um cocô. E assim por diante. Quando a gente bate 7 dias, mantém 6 xixis e pelo menos um cocô. Sara, mas tem vários cocôs. Perfeito. Tem muito cocô. Ótimo. Tá tendo mais. Tá tendo muito mais que esse xixi. Tá ótimo. Mas o meu mínimo é isso. Entende? Então, pra gente saber se o bebê tá tendo uma boa ingesta, se ele tá fazendo uma boa extração, se essa mulher tá tendo uma boa produção de leite, é a gente olhar pras fraldas de xixi e cocô. E isso é uma informação muito importante. Já peguei famílias que o bebê tava desidratado porque achava que era normal o bebezinho dormir 8 horas seguidas. Um bebê recém-nascido não pode dormir todo esse tempo. Ele tem que se alimentar, né? Então, por exemplo, o bebê nasce com 3 quilos, aí ele tem uma percentual de perca, ele sai do hospital com 2.870, e aí ele precisa o quê?
se reabilitar, ele precisa mamar, ele precisa ganhar peso. E como que a gente vai olhar isso? Através das fraldas de xixi e cocô. Então, essa livre demanda não pode só esperar o bebê pedir. Ah, meu bebê chorou, eu vou colocar no peito. Não, a mãe tem que estar estimulando o bebê a mamar também. Até os 15 dias, assim, enquanto esse bebê não foi no pediatra, eu sempre vou orientar para essa mãe acordar esse bebê a cada 3 horas, pelo menos, tá? E isso não quer dizer que todo bebê vai acordar a cada 3 horas. Pode ser que seu bebê procure seu peito a cada 1 hora. Sim. E isso também é normal, tá? Porque se a gente fala a cada 3, aí as mães que o bebê acorda, né, de 1 em 1 acham que tem alguma coisa errada. Quando tem alguma coisa errada? Quando esse bebê não tá tendo as evacuações presentes. Aí tem algo errado que a gente tem que olhar, tá? Então, essa mãe precisa acordar, sim, esse bebê até ir no pediatra. Então, assim, fui no pediatra, o bebê já tá ganhando peso, a gente tá batendo as metas do xixi e cocô, tá tudo muito bem, tá super tranquilo, o bebê tá saudável. O que eu oriento? Que essa mãe continue acordando durante o dia e à noite, se o bebê quiser dar uma espaçadinha até umas 4 horas, deixa, porque a mãe também precisa descansar, tá? Mas, assim, os bebês dorminhocos dão um trabalho pra gente, porque é difícil acordar e isso pode prejudicar a produção de leite da mãe. Que aí vai diminuindo. Isso, entendeu? Então, é uma bola de neve. A gente tem que estar ajustando tudo para que isso não impacte lá na frente a produção de leite dela. Certo. E de outras dicas, assim, que você acha que é importante nesse processo? Às vezes, porque a gente sabe que a dor é uma reclamação bem comum, assim, que acontece, meu seio tá com fissuras, tá ali, tô sentindo bastante dor no momento que ele vai, não tô aguentando, tô sentindo dor na hora que eu vou amamentar por conta dessas feridas. Tem algum cuidado que ela pode fazer com a pele, com a mama, que pode ajudar nesse processo para que ela não sinta dor, ou até o que tá causando essa dor, sim, né? Se é normal ou não. Sim. Como que ela pode lidar com isso? Primeiro ponto que eu gosto de trazer, assim, para as mães na gestação, voltando lá para a gestação ainda, é que não há preparo nas mamas na gestação. Porque às vezes alguns mitos também relacionados a isso. Porque me falaram que se eu passar bucha, e se eu passar um creme X, e se eu ficar rodando o meu mamilo, e se eu ficar tomando sol, eu vou deixar essa pele, esse mamilo mais preparado para quando meu bebê nascer. Isso é mito, não tem evidência científica nenhuma, embora alguns profissionais indiquem isso, não tem nenhuma conduta relacionada a isso, tá? Na verdade, pode até prejudicar essa pele. Então, assim, quando a mulher engravida, existem, né, os hormônios que eu te falei já, e essa região aqui do complexo orelomamilar começa a ficar mais escuro. Aquele mamilo que era rosado já começa a ficar escuro. Aí a mulherada odeia, né? Meu mamilo era rosa, era tão lindo, Sara, agora tá escuro, o que tá acontecendo? Eu falo, isso é a sua preparação do seu corpo para receber o bebê. Isso é ótimo, isso é perfeito. Tá? Então, essa mudança de cor é a sua pele ficando mais resistente para receber o bebê. Nasce também, Gabi, umas espinhazinhas assim, bem discretas ao redor. A gente chama de glândulas de Montgomery. Essa glândula é responsável de secretar um olhinho natural, que é imperceptível aos nossos olhos, a gente não consegue ver. Mas esse olhinho que sai, ela hidrata a sua pele. Então, na gestação, não há preparo das mamas, tá? Não precisa fazer nada. Mas a gente tem uma coisa, tem que fazer algo, né? Falo, não, busca informação. Vamos aprender a fazer a pega certa, vamos aprender a comprar uma boa almofada de amamentação, vamos aprender a fazer um bom posicionamento, vamos treinar sua rede de apoio. É isso que a mulher precisa, tá? Uma preparação física não existe. Sara, mas eu já tive meu bebê e já estou com problemas, já estou com fissura, já estou com dor. Então, a gente tem que revisar esse manejo do aleitamento, né? Foi como eu falei, existe a chave e a fechadura. Como que essa mãe está sentando? Como é que tá o posicionamento dela? O cotovelo dela tá apoiado? Ela tá com uma sustentação boa para trazer o bebê? Esse bebê tá sendo direcionado no momento certo? Então, a pega inadequada faz com que essa mulher tenha fissuras e dor, tá? E é legal a gente falar sobre dor, Gabi. Dor. É normal sentir dor na amamentação? O que é normal, o que não é? Porque às vezes eu vejo alguns vídeos, às vezes você já viu na internet, uns vídeos horrorosos da mulher lá apertando, amassando uma toalhinha. Eu vou passar. Não, gente, isso não é normal, tá? Não é normal. Isso aí já gera medo em várias, né? Isso, aí já toca o terror na galera toda, a gestante já vem pra mim, não vou conseguir, não quero amamentar, não quero passar por isso. Falo, calma, gente. Então, assim, o que é normal, né?
Então, eu já falei para você que na gestação a gente já tem um preparo natural das mamas. Não há evidência científica que nada que a gente faça vá fazer com que a gente tenha sucesso na amamentação depois, a não ser buscar informação. Então, o bebê, nas primeiras, eu costumo falar que tem uma regrinha de 60 segundos. Quando a gente acopla o bebê no seio, acoplou, esse mamilo começa a passar por um estiramento, né? A linguinha do bebê, a boca do bebê, nas primeiras sucções, faz com que esse mamilo vá sendo estirado dentro da boca do neném. Então, as primeiras sucções, a mãe sim vai sentir um desconforto, né? Então, sente um desconforto, sente um incômodo, que é para ir passando conforme o tempo. Ela não pode sentir dor do início ao fim da mamada. Se ela está sentindo essa dor, é porque tem algo que precisa melhorar. Então, eu até costumo dizer, tira o bebê, pega o seu dedinho, encontra a linguinha do bebê, tira. Olha, o que eu posso melhorar nessa condução? E traga o bebê novamente até vocês acertarem. Às vezes a mãe fica com dó de tirar o bebê. Ai, tadinho, eu não vou tirar. Vai tirar, já tá sangrando, tá? Então, assim, qual dor que é normal? Esse desconforto inicial é normal. Mesmo que a pega seja perfeita, tá? Tem casos, Gabi, que eu pego mãe que não tem problema, não tem fissura, mas mesmo assim ela vai ter um desconforto inicial. É uma pele que está sendo estimulada a cada 1 hora, uma saliva, uma língua, né, de uma região super sensível do nosso corpo. Então, sim, há um desconforto inicial, mas não é para ter sangue, não é para ter fissura, não é para ter dor. E se houver, a gente tem que consertar o manejo da amamentação e aplicar a laser terapia. Hoje em dia a gente tem esse recurso que é, assim, uma bênção para nós, mulheres, que a laser terapia é uma laser de baixa potência, que a gente faz a aplicação para fechar essas fissuras, ajudar nessa revitalização desse tecido e fechar. Porque é um lugar que não tem como a gente não guardar, né? No joelho. Machuquei meu joelho e vou ficar um tempo, não vou, né, andar mais de patins. Estou com 2 filhos lá na época de minha filha anda de patins e meu filho anda de skate. Então toda hora eu machucado. Mamãe, eu machuquei. Então vamos dar um tempo desse skate para você parar de machucar, para fazer uma cicatrização? O peito não dá pra gente fazer isso. O bebê quer mamar toda hora, né? Então, o uso da laser terapia é um recurso maravilhoso que ajuda essa mulher nesse processo de dor. Então, minimiza a dor dela. Mas ele não é varinha de condão, tá? Às vezes as pessoas me ligam, você faz laser? Eu quero fazer laser. Vai fazer um milagre. Isso, vou fazer. Sara, você faz um laser? Eu falo assim, eu faço. Mas eu não faço laser se a gente não fizer o manejo antes da amamentação. Não tem como eu aplicar algo em você se eu não descobrir o que está causando isso. Então, a gente faz uma avaliação oral do bebê, uma avaliação da postura da mãe, ver o histórico dela. Depois que a gente alinhou, né, alinhamos mãe e bebê nessa chave, nessa fechadura, aí a gente aplica o laser. Aí ela vai manter isso que eu ensinei e aí sim a gente vai ter sucesso. Senão, é difícil. Essas fissuras, então, ela provavelmente vai ter uma causa. Ela não é, assim, uma regra. Não. É porque todo mundo acha, não, eu vou sentir dor, eu vou ter ferida, fissura no seio. Não. É provavelmente ou é a pega, ou é o posicionamento, algum probleminha ali na boquinha do bebê que pode estar causando aquilo. Isso mesmo. Tem várias mães que não tem nada. Pomada, creme, essas coisas, não é indicado. Não é indicado. Tem uma pomadinha, que é a da Launina. Assim, há controvérsias contra ela, tá? Tem mães que têm um relato de melhora. Então, se for usar essa pomadinha, é 1 grão de arroz, passa bem pequenininho, bem delicadamente, só da onde tem desconforto. Não é para passar em toda a areola, não é para passar em todo o mamilo. Eu não posso deixar essa região lisa. O bebê vem mamar, ele escorrega, machuca a mãe. Ou a gente passa muita pomada e obstrui ducto. Aí, obstruindo o ducto, a gente pode evoluir para uma mastite. Tá? Então, assim, o mais natural possível é o melhor para essa revitalização dessa pele. E outra pergunta que eu ia te fazer. Hoje a gente estimula muito sempre, logo que nasce o bebê, né, independente do tipo de parto, seja cesárea ou seja parto normal, o contato pele a pele. Porque já é comprovado que ele pode, né, estimular esse processo de amamentação. Você acredita que isso facilita? Até estava conversando com uma paciente que teve um bebê recentemente, que ela falou, nossa, eu senti que o contato pele a pele me ajudou muito, fiquei 1 hora lá com ele, e como ele hoje já tá mamando um monte, já era assim, primeiro dia, logo no dia seguinte, né, do nascimento.
E ela já estava super feliz e ela sentiu bastante diferença porque no outro filho, né, ela não teve essa experiência. Gabi, faz muita diferença. Existem estudos e estudos relacionados à hora dourada que mostram que as mamães que conseguem fazer essa hora dourada, primeira hora de vida do bebê, tem muito mais sucesso na amamentação e na produção de leite. Porque imagina, aquele bebê que estava lá naquele ambiente uterino, né, sendo embalado pela mãe, que a mãe dava para lá e para cá, naquela aguinha quente, bem apertadinho, e de repente ele sai, né, num ambiente geralmente cirúrgico, hospitalar, com ar-condicionado, com luz. Qual o melhor lugar do mundo para esse bebê estar, se não em cima da mãe? Para ele se acalmar, para ele se reabilitar, para a mãe aquecer o corpo dele. E é o contato pele a pele mesmo, né? Eu falo para as mães, eu já indico para os casais, olha, vamos fazer o plano de parto. Aqui no hospital vocês têm plano de parto, vocês oferecem para as clientes, né? Eu falo, vai lá no hospital, busca o plano de parto, eu faço o seu plano de parto, apresenta para a equipe, porque é super importante você ter essa hora dourada. Essa mãe que acabou de ter o bebê, o que ela mais quer na vida é saber se o bebê dela tá bem. Assim, né? Quando é um parto normal, isso é meio que automático. O bebê nasceu, vem pra mãe, fica ali enquanto, né, tem a mãe continua com os cuidados e o bebê já vai ser amamentado. Quando é cesárea, se a família não tem essa opção ou esse conhecimento, acaba que passa desapercebido. Então é muito importante que o contato pele a pele, que a hora dourada seja estimulada pela família, pelos profissionais, pelo pediatra que está em sala de parto, porque sim, faz muita diferença na amamentação, faz diferença no blues puerperal dessa mulher, porque ela já recebeu aquele bebê, ela liberou menos hormônios que podem trazer, né, coisas ruins para essa mãe. Então eu preciso que essa mãe libere ocitocina, né, que ela não libere cortisol, ela tem que liberar ocitocina. Então o bebê nasceu, aquela mãe tá ali com aquele bebê, ela... relaxa. Esse corpo entende que o bebê nasceu, né? Essa mulher começa a liberar a ocitocina, a prolactina começa também a ser ativada. Então, é muito importante que essa mãe faça contato pele a pele na sala de parto. E quando isso não é possível, né? Às vezes não é possível, né, Gabi? Às vezes o bebê tem um desconforto respiratório, alguma emergência, tem que ser levado, ou até a própria mãe passa por alguma emergência. Às vezes isso não acontece. Eu incentivo muito, então, o contato pele a pele no quarto. Esse bebezinho veio pro quarto, tira a roupa, mamãe, abre essa camisola, abre a roupa do bebê e bota ele aqui em cima de você. Cheira ele. Eu falo que se a gente imitasse os animais, a gente daria... O instinto. Né? Então, o que você vê? Uma cachorrinha que teve um bebê, os cachorrinhos, você chega perto dela? Ela não deixa você chegar perto dela. De jeito nenhum. O que ela vai fazer? Ela vai lamber. Lamber. Não deixa ninguém chegar perto. Fica ali com aqueles bebezinhos. Porque, instintivamente, ela sabe que isso é importante para a produção de leite dela. Ela sabe que isso é importante para essa fusão entre mãe e bebê. Então, quando a gente não consegue, por algum motivo, fazer o contato pele a pele na sala de parto, que seria o ideal, eu sempre estimulo, faço contato pele a pele no quarto. Ah, mas o bebê tá dormindo, não importa. Traz ele, cheira ele, beija ele. Eu falo, até lambe ele, imita o cachorrinho. Porque vai liberar os hormônios importantes aí para esse momento, para essa fase de vocês. E isso vai trazer benefícios para o aleitamento e principalmente para o estresse dessa mãe, para o emocional dessa mãe, desse bebê que teve essa ruptura, né, uterina e precisa desse aconchego da mamãe. Sara, agora eu separei 2 perguntinhas aqui que mandaram pra gente na caixinha de perguntas do Instagram para fazer para você. Perfeito. Uma foi da Letícia. Ela perguntou assim: tem como evitar a perda de peso da mãe quando está amamentando? Evitar? Pergunta controversa, né? Normalmente elas querem, né? Nesse caso, provavelmente ela não quer ter essa perda de peso. Provavelmente a mamãe deve ter dificuldade, né, pra ganhar peso. Então, assim, não tem como evitar, porque a mulher que amamenta, ela perde mais ou menos 500 calorias por dia. Uma mãe que amamenta em livre demanda, ela perde 500 calorias por dia. Então, como que a gente vai evitar isso? Buscando uma ajuda nutricional. Buscando uma ajuda de uma nutricionista para essa mãe comer os alimentos adequados para suprir essas calorias que ela já tá perdendo, né? E também, se ela tem essa tendência de emagrecimento, tem que olhar se ela tem
se ela pode estar mais propícia a ter uma anemia, né? Se ela teve uma perca de sangue maior acentuada no pós-parto, tudo isso pode ajudar nesse processo de emagrecimento. Então, buscar ajuda nutricional, não pular refeições, investir bastante em proteínas, então gorduras boas, eu sempre indico abacate, azeite, castanhas, né? Castanha de caju, castanha do Pará, ovo, né? O ovo é um super aliado aí para as mulheres no pós-parto, porque ela precisa de energia, ela precisa de estar com esse corpo ativo para cuidar desse bebê. Então, buscar ajuda nutricional especializada vai te ajudar bastante. Mas essas dicas que eu já te dei relacionado à alimentação, não pular a alimentação e buscar as gorduras boas, assim, vai ajudar nesse processo. Essa perda acontece mesmo por conta do gasto calórico que ela tem amamentando. Isso mesmo, é o gasto calórico da amamentação, porque a gente tem que ter muita energia. E aí tem uma também da Rayane que ela pergunta: como eu sei que o meu recém-nascido está tendo mamadas efetivas? Que foi aquela dúvida que a gente falou que acha que todas têm. Será que está saindo leite? Será que não tá? Tá, a primeira coisa, são 3 sinais importantes. Primeiro, o teu bebê ele tem uma reação quando ele começa a mamar e no final da mamada ele tá diferente. Então, o bebê que começa a ser amamentado, ele tá com os punhos fechados. Ele tá com fome. Buscando desse jeito. E o bebê, ele vai deglutindo, ele vai mamando, as mãozinhas vão abrindo. Então, eu falo assim, faz o teste do paninho. Pega o bracinho do bebê e solta. Às vezes o bebê, você pega assim, o bebê faz assim, solta. Porque o paninho tá relaxado, o bebê tá relaxado, mamou bastante. Outra coisa que a mãe pode ver, as mamas. A mama dela tá mais maleável. No início da mamada, tá uma mama mais túrgida, mais cheia mesmo. No final da mamada, tá uma mama mais mole. E isso não quer dizer que o leite acabou, tá, Gabi? Não quer dizer, porque as mães falam assim, o leite acabou. Não, o leite não acabou, gente. Enquanto o bebê estiver sugando, tá saindo leite. É porque a mama tava mais rígida e depois a mama ficou mais mole. Então, a mama que já tá mais mole, mostra que o bebê mamou bem também. Outra coisa, olhar para o bebê se ele tá ativo nas mamadas. O bebê tá ativo? O que é o bebê ativo na mamada? É o bebê que faz deglutições. Agora, o bebê que fica maior tempo assim na mamada, ó. Ele tá mais fazendo sucção não nutritiva do que nutritiva. Então, a gente tira esse bebê do peito, levanta ele, mexe com ele, volta pro peito de novo. Às vezes eu falo, vamos trocar a fralda no meio da mamada pra ativar o bebê de novo? Estimular. A gente tem que estimular o bebê. Porque o bebê recém-nascido, o melhor lugar do mundo pra ele estar é com a mãe no colo, sugando. Então, a tendência dele é mamar um pouquinho, já relaxar e já vai ficar por aqui, daqui ninguém me tira. Então, às vezes, o bebê fica fazendo só lanchinhos. E a gente quer que esse bebê faça boas refeições, né? Então, manter o bebê ativo na mamada, tira ele do peito, acorda ele um pouquinho, troca a fralda, volta ele de novo pro peito, ou troca de seio. E outra coisa que nós falamos aqui é as fraldas, né, Gabi? Então, a fralda é o que vai mostrar verdadeiramente quanto o bebê tá mamando. Então, o bebê precisa ter presente todos os dias xixi e cocô nas fraldas. Porque, às vezes, as mães falam assim, mas fulano de tal falou que o bebê pode ficar até 10 dias, não, até 3 dias, 5 dias sem fazer cocô. Gente, isso é para um bebê depois de 29 dias. Até 28 dias é recém-nascido. Os cuidados de um recém-nascido é diferente de um bebê. As condutas de um recém-nascido é diferente de um bebê. Então, até 28 dias, esse bebê tem sim que fazer cocô todos os dias. Se ele estiver em leite materno exclusivo, se ele tá tendo uma déficit de evacuações, tem algum problema. A gente tem que avaliar. Diferente do bebê que tá usando fórmula. A fórmula resseca um pouco. Então, às vezes, o bebê vai ficar alguns dias sem fazer cocô. Só que aí também a gente tá sabendo quanto que ele tá mamando, né? Porque você tá forçando na mamadeira. Mas o xixi não. O xixi tem que estar presente sempre. Independente de fórmula ou leite materno, tem que ter, a partir de 6 dias, em 24 horas, tem que ter pelo menos 6 fraldas de xixi por dia. Isso mostra a hidratação do bebê. Certo. E você comentou, né, das mães que às vezes precisam fazer a massagem, tá com o seio mais cheio. Tem alguma coisa que elas possam fazer? Se é um incômodo, meu seio tá muito inchado, ela pode tirar aquilo de alguma forma para dar para o bebê depois, ou só para amenizar a dor? O que ela pode fazer nesse caso? Tá, então no processo de apojadura, quando vai acontecer a necessidade de leite, a mulher passa realmente por um desconforto, sabe? Então, a mama dela é um tamanho na gestação, na apojadura ela aumenta 2 números de sutiã, por exemplo, né? Então, é um boom, assim, até assusta as mulheres. Como que a gente faz para melhorar esse desconforto? Fazer massagem,
né? Então, vamos imaginar que as glândulas estão bem rígidas, bem cheias aqui, e essa mulher está com desconforto. Ela precisa fazer massagem, acessar essas glândulas, deixar essas glândulas bem maleáveis, deixar esse complexo areolo-mamilar flexível, porque se está muito rígido aqui, Gabi, o neném vem mamar, escorrega e pega o mamilo e machuca. Tá? Então, muitos machucados começam depois que acontece a treta de leite. Pelo simples fato da mãe não ter informação que é importante fazer a massagem prévia. Então, antes de... Eu falo assim, olha, gente, a comida tá pronta, ok? Deus já fez. Tá, tudo leite tá aqui. Agora a gente tem que pôr o prato. O que é pôr o prato? O que é se servir? É fazer a massagem? É preparar essa mama, essa glândula, deixar essa glândula maleável para esse bebê vir mamar de forma adequada e não te machucar. Então, a massagem antes da amamentação é super importante. Tanto para não machucar a mãe, tanto para ajudar nesse alívio dessa mama engurgitada, tanto para o bebê conseguir mamar mais quantidade. Mas tem mães, Gabi, que tem muito leite, né? Então, assim, Sara, o bebê não dá conta. E eu tô com dor no seio. Então, aí, nesse caso, é indicado que ela faça mais massagem, faça a ordenha manual para fazer o que a gente chama de ordenha de alívio, sem aumento só para dar uma aliviada para ela, ou use a bombinha extratora, tá? Mas é uma coisa muito específica. Uhum. E aí, para essas que tem muito, que consegue tirar, que o bebê já... dá e sobra, né? Para esses casos, elas podem fazer a doação também. Nossa, com certeza. Né? Com certeza. Até para quem não tá sobrando. Se você começa a fazer a doação, você vai estimular. Lembra que nós falamos? Quanto mais extrai, mais produz? Então, você vai estar te ajudando a aliviar suas mamas e você vai estar salvando vidas. Então, a doação de leite é muito importante. Nós temos o banco de leite aqui em Prudente, as enfermeiras lá são super preparadas, elas vão na casa da mulher, ensina a ordenha, dá os potes, busca lá, então a mulher não tem trabalho nenhum, só o trabalho mesmo de coletar esse leite e ofertar e salvar a vida aí de tantos bebezinhos prematuros que precisam desse leite. Aqui no hospital a gente tem, né, a sala de ordenha que a gente faz esse processo para doação de leite também, né, para as mães que desejam doar. E é importante a gente falar, né? Porque tem mães que às vezes tem assim, mas eu vou tirar e se faltar pro meu bebê. Não, é importante que elas se conscientizem que é o contrário. Se você tem, doe, vai estimular a sua produção e vai estar ajudando muita gente, né? Tem mais alguma coisa que você gostaria de deixar de dicas, de alguma informação que conscientize essas mães nesse mês, que incentive elas nesse processo de amamentação? Não nesse mês, só nesse mês, sempre. Assim, eu costumo dizer que não precisaria nem ter esse mês, né? Quando a gente tem que falar sobre um assunto, quer dizer que ele tá defasado e as pessoas não estão, né, dando credibilidade para esse assunto. Então, eu torço para que a gente nunca mais tenha que ter essas reuniões de incentivo ao leite materno, que o leite materno fosse natural para todas, que todas as mulheres conseguissem amamentar. Não sei se você sabe, Gabi, mas 4 em cada 10 mulheres não têm amamentação bem-sucedida. Por quê? Falta de informação, dor e falsa sensação de baixa produção de leite. A mulher bota na cabeça que não tem leite, ela não vai ter leite mesmo. Então, assim, pensar que a amamentação é um momento muito único entre mãe e bebê. Não é para sempre, que vai ter sim o cansaço, a privação de sono, mas é algo muito importante para o seu bebê. É algo que a gente tem que olhar e cuidar desde a gestação. A gente não pode esperar o bebê chegar para a gente pensar como que vai ser esse processo. Então, buscar informação, fazer o pré-natal da amamentação com um especialista vai fazer muita diferença no seu pós-parto. Entender que pode acontecer dificuldades, mas as dificuldades podem passar, ter persistência, treinar sua rede de apoio para que essa rede de apoio fique com você nesse momento de ajuste, de ajuda. Então, assim, a rede de apoio, ela pode ajudar, como ela pode atrapalhar muito. Com certeza. Eu vejo muito, Gabi, a mulher que quer amamentar muito, assim, o sonho dela, ela tá ali, ela tá disposta, só que a rede de apoio dela, com qualquer dificuldade, fala assim, para com isso, você não precisa passar por isso, dá uma mamadeira, é muito mais fácil, vamos na farmácia, vamos comprar uma lata de leite, e ela fala, não, eu quero tentar. Então, fica assim, uma luta, a mulher quer, a rede de apoio não quer, não incentiva. Então, é muito importante que a rede de apoio tenha seja realmente uma rede de apoio, não uma rede de agouro. Eu falo, não vem agorar a amamentação dessa mulher. Exatamente. Por favor, gente, por favor. Deixa essa mãe e esse bebê se conectar, deixa essa casa um ambiente leve, tranquilo. Se você não vai ajudar, não atrapalha. Não, exatamente. Se você não tá ali para ajudar, então assim,
Olha, já vai uma dica importante aqui. O que é uma rede de apoio, então, Sara, que vai fazer diferença na vida dessa mulher? A rede de apoio vai naquela casa para cuidar da casa, para lavar a louça, para deixar uma comida fresca, quentinha, perguntar se ela tá precisando de algo. A rede de apoio não vai cuidar do bebê. Muito importante isso. Naquele momento, você não quer dividir o seu bebê com as pessoas. Você tá conhecendo o seu bebê. Você tá aprendendo a dar de mamar. Você tem que ficar com o seio geralmente exposto, porque tá sensível. Então, dependendo da visita que você vai receber, você já fica constrangida, porque você tá nesse processo, né, de descoberta com o seu bebê. Então, é escolher quem vai, quem você quer receber. Já conversar isso já na situação. Olha, gente, no meu pós-parto, fulano e fulano, tal, podem ir, mas o restante tem que esperar. É um momento de fragilidade, de conhecimento, que eu preciso estar tranquila. A rede de apoio vai em casa para cuidar da casa, cuidar desse marido, cuidar da alimentação, cuidar do cachorro, sabe? Pôr comida pro cachorro, levar o cachorro para passear. Ajudar a mãe a ter tempo para ela mesma. Isso, ajudar a mãe. Então, se a mãe fala assim, eu quero tomar um banho. Então, nesse momento, você quer que eu segure o seu bebê para você tomar um banho relaxante, para você tomar o seu café da manhã? Agora, a rede de apoio que chega na casa daquela mulher que fala assim, deixa eu segurar o bebê para você, deixa eu fazer isso aqui com o bebê. Geralmente, eu posso estar errada, mas assim, 98% das mães que eu vejo, elas não querem dividir os bebês. Elas querem ficar com os bebezinhos delas e quer que a casa e o ambiente seja um ambiente mais leve e tranquilo possível para que ela consiga se conectar com o bebê, para que ela consiga fazer um bom posicionamento, para que ela tenha confiança no seu leite, na sua produção de leite. Então, o recado que eu quero deixar é rede de apoio, tanto profissional, quanto familiar, quanto os amigos, vocês precisam nesse momento incentivar. A mulher já está passando pelos seus desafios, pelas suas angústias, ela está lidando com seus medos, e ela não precisa lidar com a angústia e com o medo das outras pessoas nesse momento, ela precisa de quê? Acolhimento, encorajamento e profissionais que vão apoiá-la e incentivá-la nesse momento que ela precisa tanto desse acolhimento. É isso. Sara, muito obrigada. Foi muito legal esse bate-papo. Gente, a importância da informação, né? Amamentar é possível. A gente volta a lembrar, não só nesse mês, mas sempre, que o leite da mãe é um alimento principal. Ele tem tudo ali que o bebê precisa. A amamentação, todo mundo é capaz de amamentar. Então, o que falta mesmo é informação. É um profissional te auxiliando, é uma rede de apoio que te dê um apoio de fato, né, que te ajude nesse momento. Então, se você tem dúvidas, se você tá gestante, ou né, já teve um filho, vai ter outro, ou tá com um bebezinho recém-nascido, ou só né, busque informação, ou busque informação até para apoiar outras mães, né? Eu agradeço muito a sua participação, muito obrigada, e fiquem de olho nos próximos episódios, que a gente sempre vai trazer aqui temas muito importantes sobre saúde, qualidade de vida, para trazer mais informações para vocês. Muito obrigada, Gabi, pela oportunidade. Está lançando, né, aqui o primeiro episódio do podcast do Yamada. Fico muito feliz com o convite. Contem comigo sempre que vocês precisarem. Obrigada. Tchau, gente. Tchau.